aqui, né? Tá aqui já há um tempão esses memes, se vocês olharem, que BIM não é software. Então, ele faz parte, mas a gente não pode pensar que é somente isso. Eu gosto bastante de levar esses slides quando eu dou aula na graduação. Eu gosto, acho divertido. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, que seria o centro, eu gosto muito dessa fórmula, que tem muito a ver com o mundo que a gente atual, né? Que as empresas não conseguem mais definir quais serão o lucro, quais será o lucro, né, de cada empreendimento. O lucro é definido pelo mercado. Então, eu gosto muito de dizer que lucro é igual a preço de venda menos custo. E para a gente conseguir, então, aumentar o lucro ou tornar os projetos viáveis, né, ou né, a gente conseguir executar aquele projeto na meta, a gente tem que cada vez mais reduzir o nosso custo. Porque o preço de venda é fixo no mercado, quem define é o mercado. Então, para a gente aumentar o lucro e tornar as empresas mais lucrativas, as empresas só existem em função de um prol financeiro, né? Ninguém, né? Então, isso aqui é o que está por trás de cada empresa. Então, o BIM, ele entra muito nessa questão de custo. Aonde? Daí eu gosto muito desse gráfico, onde há um comparativo entre o processo em CAD, processo tradicional de projeto, e o processo em BIM. Então, o que a gente consegue ver através desse gráfico? Que com os processos em BIM, a gente consegue mais cedo atuar na capacidade de impactar no custo sem ter custo de alteração. Então, a ideia é que a gente conseguir, então, enxergar aqueles problemas antes para evitar retrabalhos na obra, para evitar problemas de compatibilização, para a gente conseguir realmente enxergar quanto essa obra vai custar precisamente mais cedo. Então, a gente vai trazer todas as informações no nível mais cedo, né, do desenvolvimento do projeto, comparando ao processo tradicional. Então, a gente vai conseguir aumentar o nosso custo deixando de gastar, porque a gente vai conseguir enxergar esses problemas antes. Então, eu não vou ter aquele meu retrabalho na obra de desmontar o pipe rack porque eu não consegui colocar a minha parede de gesso, por exemplo. Eu não vou precisar desmontar mudar uma tubulação toda de lugar, porque depois que eu construir eu vi tal problema. Então, a gente vai conseguir enxergar as coisas e, principalmente, deixar de gastar várias coisas que a gente gastaria só de enxergar as coisas antes. Então, acho que o principal benefício e uso do BIM está nessa fórmula e está nesse gráfico, que a gente consegue enxergar exatamente que é o que cada empreendedor, o que cada executivo quer hoje. Então, essa é a principal justificativa quando tu chegar para o teu chefe e dizer, chefe, a gente tem que implementar BIM. Então, principalmente por isso, é entender todos os problemas de projetos que a gente já teve numa construtora e saber quanto eles custam, porque quem trabalha em obra, quem vive obra, sabe exatamente o que a gente sofre, né? Eu acho que o Daniel deve ter milhões de exemplos para dar aqui. Eu acho que todo mundo que tem experiência de obra sabe, né, como as coisas que estão fora do nosso, aparentemente fora do nosso controle, tem uma capacidade de gerar estragos bastante grandes, né, mas que na realidade elas estão no nosso controle se a gente prevê isso antecipadamente, né, a antecipação Exato. dos problemas, a antecipação das incompatibilidades é que vai gerar vantagem lá na frente, né. E aí a gente deixa de gastar, a gente consegue construir produtos melhores, né? Então a gente consegue agregar valor exatamente naquilo que é preciso, que o cliente vai valorizar. É talvez colocar uma porta melhor, um piso melhor, uma tinta melhor. Então deixa de gastar em problemas de gestão, em problemas de obra e começa a implementar então aonde realmente agrega valor, né, ao nosso produto, que daí entra bem naqueles conceitos Lean de reduzir desperdícios e investir onde o cliente, né, onde o cliente agrega valor. Uhum. E também tá todo lá meu estudo de mestrado por trás. Uhum, legal. Deixa eu aproveitar, deixa aqui o professor Cristóvão Cordeiro, lá de Feira de Santana, na Bahia, está perguntando, e já agradeço também, né, o Cristóvão está prestigiando a gente aqui. Qual é o software que tu prefere para análise 4D e 5D? É a pergunta dele. É o Vico, que agora eu vou falar dele. Ah, Foi a então pergunta, ótimo. foi bem na hora certa, que eu vou falar bem Tá certo. exatamente o que a gente fala no Encorp agora, que é bem o processo utilizando o Vico, que é o software de análise 4D e 5D. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, alguns exemplos práticos, são resultados, então, também precisa de mestrado que eu defendi em janeiro de 2020, e que eu implementei, né, que foram implementados, ainda estão implementados, e é um processo de evolução, né, a cada mês a gente descobre uma coisinha nova para fazer, então a gente nunca para, melhoria contínua, na Enquadro Engenharia, com o uso do software Vico.
Então, o meu orientador foi o professor Formoso. Tive muita sorte de ter ele como orientador, que acho que a pessoa sabe mais sobre Lean e BIM e conceitos de gestão, então eu tive muita honra de ter ele como orientador. E a questão de tipos de contratação, então, é incorporação, acho que é importante falar, porque talvez uma empresa que trabalhe com licitação não consiga aplicar exatamente o mesmo processo que eu apliquei. E também a Incorp trabalha com obras Minha Casa Minha Vida, que também tem as suas particularidades, de ser obras repetitivas, obras com número alto de apartamentos. Então, são duas características, né, desse modelo que eu defini para integrar, então, planejamento e controle da produção, baseado em localização e gestão de custos na construção com apoio do BIM. Então, falando um pouco da Incorp, ela é uma empresa Minha Casa Minha Vida, a gente iniciou a implementação BIM lá em 2017, então hoje a gente tem um portfólio de 3 obras BIM, nenhuma acabou ainda, então todas estão em andamento, e todas a gente tem utilizado os recursos e os processos para gestão de projetos, de tempo e de custo. Então, eu vou trazer exemplos da obra do Citar e da obra do Solar da Estância. A obra do Citar se localiza em Gravataí e o Solar da Estância em Canoas. Então, as duas obras são Minha Casa Minha Vida 3. Então, elas são caracterizadas por 3 torres. As duas obras têm 3 torres. O Citar tem 260 apartamentos, o Solar 250, e o Citar tem 10 pavimentos, e o Solar varia de 7 a 8. Então, são obras grandes, né, com número alto de apartamentos, e todas têm o seu clubinho, né, que seria uma característica que a Incorp tem do clubinho bem equipado e completo, e prédio garagem também, por causa do número de vagas de garagem. Então, a gente vai estar falando aqui da questão do 4D e do 5D do orçamento, né? E aí, quando a gente fala de custos, a gente sempre lembra dos quantitativos. E aí, só para contrair um pouco, que é a profundidade, então, de cada engenheiro orçamentista. Mas acho que é bem importante a gente falar aqui, que a gente já falou, que a extração de quantitativos não é toda extraída do BIM, né? A gente não consegue extrair todas do modelo. E aí, o resultado da minha pesquisa de mestrado mostrou que eu consegui extrair até 55% dos meus custos do modelo BIM. Lembrando, então, que a Incorp trabalha com mão de obra terceirizada. Se ela trabalhasse com mão de obra própria, conforme o meu conceito, né, que na minha dissertação de mestrado eu oriento as pessoas orçarem o que depende de tempo conforme qual unidade de tempo, não com a unidade de medida de quantidades. Então, se fosse mão de obra própria, provavelmente ia reduzir pela quase ia para 30% mais ou menos esses meus custos extraídos no modelo BIM. E eu cheguei na conclusão que 22% dos meus custos são extraídos do plano de longo prazo. Isso significa que 22% do meu custo da obra dependem do tempo. Se a minha obra atrasar, se a minha obra reduzir, eu consigo trabalhar, então, nessa economia desses 22% aqui, com o prazo de obra. E aí eu acho importante também falar que há diversas maneiras, então, de fazer, porque tem muitas softwares disponíveis. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é o que a gente faz lá na Incorp. Não existe maneira certa ou errada. O importante é que cada consultor, então, entenda qual é o melhor workflow para o seu negócio e defina, né, com as ferramentas que tem, com os investimentos que pode fazer, com as pessoas que tem, com os objetivos que quer. Então, o que eu vou trazer para vocês é o que eu implementei na Incorp e que foi o resultado da minha pesquisa de mestrado. Então, falando de softwares, lá na Incorp a gente utiliza o Revit para fazer a modelagem 3D. A gente passa para o Vico como plugin, então a gente não utiliza o IFC, a gente passa direto por plugin. E aí a gente utiliza o Cienge como a nossa plataforma de gestão financeira e o Excel como ferramenta auxiliar para a gente manipular as informações que a gente extrai desses softwares. Aí vamos me perguntar por que usar o Vico, né? Então, o Vico, ele é um software de planejamento, ele é um software BIM, mas ele tem um software de planejamento integrado com ele. Então, ele trabalha com a técnica do Location Based Planning, que seria a linha de balanço, de uma forma bem geral falando. Ele tem a característica de automatizar o planejamento, ele tem um algoritmo próprio de extrair os quantitativos, e ele é uma suíte de produto. Então, ele faz o 3D, o 4D e o 5D. Quando eu falo 3D, é porque ele leva os modelos para lá, e a gente consegue... Estão querendo participar.
E aí a gente consegue levar os produtos e fazer alguma coisa de compatibilização dentro do software. E a gente consegue fazer a parte de integração tempo e custo, ou seja, eu vou ter o meu orçamento e o meu cronograma e vou estar integrando as informações deles. E, além disso, a gente elabora tanto o orçamento e o planejamento dentro do software. Lá na minha dissertação de mestrado, eu percebi que eu deveria ter 2 processos, né? Um processo que deveria acontecer antes da construção e um durante a construção. Então, esse antes da construção eu chamei de longo prazo, pensando lá nos conceitos do Last Planner, né? Então, eu chamei de longo prazo e durante a construção eu teria os processos de médio e curto prazo, que eu estaria fazendo, então, o controle da produção e verificando se toda a minha execução, né, norteando, né, essa execução baseada no longo prazo e verificando quais das restrições deveriam ser eliminadas, o que precisa ser feito para cada vez mais chegar próximo ao plano de longo prazo. Uhum. Só Então, para te dizer que despertou bastante interesse do pessoal aqui, o chat está bombando de perguntas, o pessoal perguntando várias coisas a respeito aí dessa questão. Que ótimo, então. Por exemplo, aqui, a Ariane, né? Obrigado, Ariane, pela audiência também. Ela perguntou qual foi o tempo médio necessário nesses projetos da Incorp para o planejamento em BIM 4D e 5D. Essa é tudo tem uma lição aprendida, né? O primeiro projeto no Citar, por exemplo, eu demorei bastante, porque eu tinha que aprender a ferramenta, tive que dedicar bastante tempo de aprender a ferramenta, mas no segundo projeto já foi muito mais rápido no Solar. Então, eu diria que, assim, entre elaborar um orçamento, elaborar um planejamento, do início ao fim, considerando reuniões, vai e volta, é em torno de 1 mês por obra, assim. Bem trabalhados, né? Sim. O professor Cristóvão está falando que trabalha numa empresa com características bastante similares, né? Condomínios, mão de obra terceirizada, e aí ele está perguntando como ter acesso à tua pesquisa de mestrado, né? Aí eu acho que isso eu mesmo posso responder ele, porque a biblioteca da URGS em seguida vai ter a tua versão final, Sim. né? Eu estou só me alinhando uma correção com o professor Formoso, daí assim que a gente se alinhar, eu posso mandar. Ele pediu só para corrigir mais uma coisinha. Eu vou ter uma reunião com ele amanhã, inclusive. Olha só. E o engenheiro Gustavo perguntou qual foi o investimento da empresa em software e hardware para trabalhar com... Eu não sei responder isso. Nem sei se eu posso. Eu não responder. Porque eu não tenho autorização, então quem sabe se eu souber, eu até posso responder no privado depois. Claro, não, isso aí depois eu posso botar vocês... Bom, ele vai ter, né, o teu contato aqui, né, pela palestra, mas vocês podem ficar em contato. E aproveitando, né, já também, né, falar pro pessoal, continuem mandando as perguntas, mas agora, assim, até como a gente já está chegando quase no limite do nosso horário, eu vou deixar a Natasha terminar de apresentar e aí depois eu faço as perguntas em bloco no final. Né? Beleza. E lembrando aqui, só para deixar registrado também, que tuas duas pupilas, né, estão te assistindo, a Thaís e a Débora, né? Já ela presença sempre, aqui né? também. A Fernanda deve estar também. A Fernanda eu não conheço, eu acho, mas eu lembro que a Fernanda está aqui também, está participando. Também? Então tá bom. Eu falei para elas que elas já viram essa palestra 50 mil vezes, mas elas sempre querem assistir de novo. Então, eu fico feliz, né? Então, em relação... Esse aqui é a cara do processo bem resumida que eu criei, né? Então, a gente tem o antes da construção e o durante da construção. Então, o antes da construção, ele é caracterizado por processos de planejamento e controle da produção e processos de custos que depois vão ser integrados. E daí, durante a construção, então, eu vou ter o ciclo de curto prazo, que é onde a gente faz as reuniões de curto prazo na obra, a gente gera os indicadores de PPCs, que é verificar se o comprometimento das equipes. A gente tem o médio prazo, que seria a reunião de mensal, né, onde a gente analisa todo o horizonte de 90 dias, as restrições, suprimentos, projetos, para que a gente sempre consiga executar conforme a gente pensou antes da construção, que seria o plano de longo prazo. Mas a ideia, eu não vou explicar cada processinho desse, eu vou trazer algumas imagens de exemplos de como a gente conseguiu fazer essa integração, Então, tudo inicia lá nos modelos BIM 3D autorais, então a gente tem um modelo para cada disciplina. Então, o arquiteto trabalha... O arquitetônico a gente modela internamente na Incorp, foi uma opção da Incorp modelar internamente, porque o nosso arquiteto não tinha cultura de modelar e ele não... Provavelmente também não vai mudar tão cedo. E aí a gente preferiu nós
termos uma equipe de modelagem interna, principalmente formados por estagiários da URGS, e a gente, então, faz nosso template próprio de arquitetônico com famílias próprias, e a gente desenvolveu isso justamente para criar uma padronização, porque nossas obras são padronizadas, então não tem por que o nosso template não ser. Então, aqui é um exemplo, então, nossos projetos. Aqui está a obra do Citar em cima e do Solar embaixo. Aqui seria a questão de levar, então, esses modelos para o Vico, e a gente cria um modelo federado. Por mais que a gente tenha os modelos de instalações, a gente não leva eles para o Vico, justamente porque as obras são simples, os banheiros são simples, e as cozinhas são simples. Eu não tenho por que poluir e deixar mais pesado o meu arquivo, exigir mais do meu hardware, levando mais um modelo para extrair informações de quantitativos, se eu vou orçar eles por apartamento. Então, foi uma opção da Encorp, e também porque os modelos de instalações ainda não estavam na maturidade ideal para a gente conseguir extrair quantitativos de orçamento. Então, no momento inicial, a gente preferiu levar somente os de arquitetura e estrutural. Vocês veem aqui, é a alvenaria estrutural, né? É o nosso sistema construtivo. E aqui estava sendo modelado bloco por bloco, se a gente perceber aqui nesse modelo. E aí, para levar para o Vico, como a gente modela as paredes, a gente simplesmente deletou o bloco por bloco e deixou as paredes, então, no modelo arquitetônico. E aqui tá alguns exemplos, então, levando o modelo para o Vico, como a gente consegue extrair os quantitativos, então a gente consegue isolar os elementos 3D e visualizar eles e extrair os quantitativos, né, conforme a gente quer executar o nosso orçamento. E aqui é relacionado àqueles 55% que a gente consegue, então, extrair do nosso modelo BIM. O Vico, então, por ele ter o seu algoritmo próprio de extração de quantidades, ele é bem visual, então a gente clica, por exemplo, no modelo, no elemento aqui, e ele marca, e ele grifa em amarelo o que foi considerado. Ele tem uma lista de quantitativos, então, para essa laje, que seria o número de unidades, área superficial, volume, perímetro, se a laje tiver alguma abertura. Então, ele nos informa esses quantitativos. Só que para a gente conseguir organizar isso de uma forma para extrair quantitativos de acordo com o orçamento, existe todo um pensamento, toda uma lógica por trás para ser modelado de forma correta, para quando trazer para o Vico não se tenha muito trabalho de deixar elementos independentes, de ter muito trabalho manual por trás da ferramenta. Então, existe toda uma lógica, todo um pensamento por trás para modelar corretamente para a extração de quantitativos. Aqui tem outro exemplo, então, quando o Vico nos mostra o que ele está considerando em cada quantitativo desses, então ele é bem visual. E aqui tem um exemplo, vamos ver se vai rodar o videozinho. Da elaboração do orçamento dentro do Vico, então a gente consegue visualmente enxergar o que foi considerado em cada item do orçamento. Então, acaba sendo uma memória de cálculo. Eu elaborei todo o meu orçamento dentro do Vico, e eu consigo exatamente mostrar para as pessoas que vão trabalhar depois com esse orçamento o que foi considerado em cada item. Então, se torna, além de aumentar minha precisão, é rastreável, né? Eu consigo mostrar a memória de cálculo, eu consigo rastrear toda a informação que eu considerei em cada item. Então, aqui eu acho que é uma imagem que eu gosto muito, que é um exemplo aqui, então tá meu orçamento, aqui tá o meu modelo BIM, meu modelo BIM. Eu cliquei no meu item de orçamento, ele está me mostrando o que está sendo considerado no modelo BIM e qual quantitativo. Então, eu estou orçando as minhas vigas de fundação através do volume. E aí, dentro do Vigo, eu consigo levar as composições de custos, tenho uma coluna só de perdas, então eu consigo deixar a perda de material bem transparente e entender o que é realmente perda e o que não é. Então, acaba sendo algo bem, bem interessante para a gestão de custos. A prática tradicional diz, né, que a gente tem que fazer uma composição de custo e o indicador e o percentual de perda fica lá dentro do consumo do material, dentro da composição. Então, acaba sendo muito mascarado durante a produção da obra, e aí, às vezes, a gente nem sabe se o que a gente está gastando a mais é porque aumentou o preço do material, ou aumentou minha perda, aumentou meu consumo, ou, não sei, ou o projeto, né? Então, a gente acaba rastreando e conseguindo saber quanto a gente está orçando em perdas por material. Aqui tem uma outra imagem, então, também, que para rastreabilidade dos custos, é entender o que foi considerado em cada item do orçamento.
E aí, lembra que eu falei que o Vico trabalha com planejamento baseado em localização? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer no Vico é dividir a obra em localizações conforme ela vai ser executada. Então, esse exemplo, a gente dividiu a obra em torres, depois em pavimentos e depois em lados. E cada nível, né, cada nível de localização tem um propósito diferente. Por exemplo, eu dividi a obra em lados por causa da execução da estrutura. Enquanto eu estou executando a alvenaria de um lado, eu estou executando laje no andar de baixo. Então, eu consigo, no planejamento, mostrar essa sequência executiva. Já eu dividi em pavimentos para toda a questão de acabamentos. Por mais que no curto prazo eu controle os acabamentos por apartamento, no longo prazo a gente planeja por pavimento. Então, como o Vico, a gente tem feito só planejamento de longo prazo dentro do Vico, a gente acaba dividindo somente em pavimentos. E as torres para transformar o nosso planejamento independente. Isso quer dizer, eu consigo trabalhar na torre 1 independente da torre 2. Então, a lógica de dividir o nosso projeto em localizações é pensar no plano de ataque da obra e conseguir retratar essas localizações depois da nossa linha de balanço. Aqui é um outro exemplo, então, do solar da estância, que além de todos os torres, lados e pavimentos, a gente dividiu as fachadas em frente, fundos e laterais, porque nesse projeto aqui a gente aprendeu, né, que da forma como a gente tinha feito, a gente não conseguiu controlar as tarefas de reboco e pintura de forma precisa, porque é feito em panos. Então, nessa obra, a gente já aprendeu, a gente criou sistemas de localizações independentes, e aí a gente conseguiu dividir, então, em panos, frente, fundos, laterais e em pavimentos, conforme o reboco e a pintura vão ser executados. Dividindo, então, o projeto por localização, o que acontece automaticamente é que todos aqueles quantitativos fornecidos pelo Vico são fornecidos por localização. Então, eu sei exatamente quanto de laje tem em cada pavimento, em cada lado e em cada torre. Então, o Vico explode esses quantitativos conforme as localizações criadas. Depois de ter feito, então, o orçamento dentro do Vico, a gente elabora os nossos processos 4D, que seria o nosso EAP de planejamento, e a gente vincula, então, todo o orçamento ao nosso planejamento. A gente verifica quais serviços pertencem a quais atividades e a gente arrasta. Então, as tarefas de planejamento, elas vão estar compostas dos itens do orçamento, nossas tarefas de planejamento vão estar compostas dos itens de custos. Então, eu sei exatamente quanto vai custar a tarefa de montar laje e escada pré-moldada. Normalmente, o orçamento e o planejamento têm estruturas diferentes. Então, através dessa integração, a gente consegue integrar, né? Mas não obrigatoriamente elas têm que ter a mesma estrutura, porque eu estou integrando uma coisa na outra, estou dizendo que esse serviço pertence a essa tarefa. E aí, aqui acontece o seguinte, no momento que eu faço essa integração de orçamento com o meu planejamento, além de ter os custos, ele sabe as localizações, ele sabe os objetos BIM. E aí, através dessa conversa do software, porque o software é inteligente, o Vico nos informa aonde as tarefas vão existir. Por exemplo, a estrutura pré-moldada. Ele está me informando que existe em todos os pavimentos. Eu somente criei o processo montagem de laje pré-moldada aqui, atrás. Aqui eu criei montagem de laje pré-moldada. No momento que eu vinculei, o Vico automaticamente entendeu que, como tem objeto BIM em todos os andares, vai existir essa tarefa em todos os andares. Em relação ao contrapiso, eu somente criei o contrapiso aqui, uma tarefa de contrapiso. Como eu vinculei ao objeto BIM, e meu projeto tem localizações, ele entende que só existe o contrapiso na fundação e só vai criar essa tarefa nas fundações. Então, quando eu falo que o Vico automatiza o processo de planejamento, é exatamente isso, é evitar que a gente crie de forma manual aquelas 2.000 linhas de project de planejamento que a gente criaria no project. Então, a gente só cria EAP, vincula o objeto BIM, e como o projeto foi dividido em localizações, o Vico identifica aonde existe cada tarefa em cada localização. Então, isso é um ganho muito de produtividade. Então, só para a gente entender, a gente dividiu o projeto em localizações. Então, as localizações estão aqui no eixo vertical. Aqui é o nosso cronograma da obra, em formato de linha de balanço, que seria o planejamento baseado em localização. E aqui são os processos, então, do nosso planejamento. Cada varetinha dessas, né, é uma tarefa dessas, cada cor representa uma atividade. Então, com uma linha de balanço, a gente consegue facilmente identificar quando, porque o meu cronograma está aqui em cima, o que seria minha tarefa, e onde cada equipe vai estar em cada unidade de tempo. Então, em uma folha de papel, eu consigo ter um cronograma inteiro de uma obra de 2 anos. E isso tudo utilizando um software BIM,
que faz essa linha de balanço, é o resultado, então é o resultado do Vico, feito do software, não é nada manual. E aqui daí eu trago um exemplo, então, como resultado, ele também gera uma simulação 4D, que seria exatamente como a obra foi planejada, com as localizações que a gente dividiu o projeto. Só que a simulação 4D do Vico, ela não é muito bonitinha. Então, a gente gosta de fazer uma simulação completa usando naves. Daí aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que seria com um cronograma completo da obra. Vou acelerar um pouco aqui. E aí eu trago uma definição de simulação 5D. Porque quando a gente fala 5D, normalmente as pessoas vinculam a séries quantitativos. E eu gosto de usar uma definição um pouco mais ampla. Simulação 5D, além da gente conseguir extrair os quantitativos, né, além de saber o que, a gente tem que saber quanto vai custar, onde e quando. Então, aqui eu trago um exemplo do Vico, que é a vinculação, então, do nosso orçamento com o nosso planejamento, que é saber exatamente quando cada viga de fundação dessas vai acontecer em cada torre e quando ela vai acontecer para a gente conseguir colocar esse dinheiro no tempo. Então, quando a gente fala de 5D, eu gosto de dizer que não existe, a gente não tem como fazer uma simulação 5D sem ter uma simulação 4D, sem ter o nosso planejamento. Então, as coisas estão integradas. Então, a gente consegue ver esse dinheiro no tempo e criar regras de desembolso quando for necessário, né? Porque a gente sabe que existe uma diferença entre quando a gente usa, né, o custo na produção e quando a gente paga, existe uma diferença temporal entre eles, e para fazer custo de caixa, essa diferença temporal é muito importante, então a gente tem que criar regras para a gente gerar fluxos de caixas mais precisos, mas eu gosto de dizer que simulação 5D, então, é saber o que, quanto, onde e quando, então, cada custo vai acontecer. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, com valores financeiros fictícios, e utilizando, então, o Vico e o Excel para gerar esses gráficos. Muito bom. Está quase no fim. E aqui tem a questão dos custos variáveis em relação ao tempo, né? Que, lembra que eu falei lá no início que a gente tem que começar a cada vez mais a enxergar esses custos que dependem do tempo, que seriam os custos que dependem do prazo da obra, que a gente não tem que mais deixar eles escondidos, né, camuflados antes de composições de custos. A gente tem que cada vez mais entender como eles vão acontecer, vincular o planejamento e controlar, porque a eficiência do planejamento, da gestão da obra, da execução da obra, interfere muito nesses custos. E aqui a gente tem uma oportunidade gigante de economia de obra, para cada vez mais aumentar, né, na nossa fórmula lá de preço de venda menos custo, né, reduzir cada vez mais o nosso custo e aumentar nossa lucratividade. Então, aqui a gente tem um grande poder, né, de entender esses custos, vincular o nosso planejamento e até pensar como eu conseguiria executar de forma diferente para reduzir esses custos que dependem do tempo. Aqui também alguns exemplos que a gente utiliza lá no Incorp, que seria usar as imagens, né, nas reuniões de planejamento, para fazer um comparativo. Então, aqui, automaticamente, eu consigo entender que a torre 1, que é essa que eu estou apontando com o mouse, está atrasada comparado à imagem, né? Que ela deveria estar lá no final e ela está pela metade, mais ou menos. A questão da torre 2, que está mais ou menos no prazo. E a questão da torre 3, que, planejado, ela estaria pelo 8º pavimento e ela já está fazendo reboco. Então, visualmente, eu consigo entender quando uma torre está atrasada, uma torre está adiantada, e de forma, né, uma prova real, recomparar com uma foto real e verificar realmente que está exatamente como foi executado ali naquela data. E aqui eu trouxe um outro exemplo também da obra do solar, que a gente utiliza bastante isso para fazer comparativo e controlar a gestão de custos, a gestão de tempo. Então, a gente sempre envia para o engenheiro semanalmente a imagem de como a obra deveria estar, né, para ele estar sempre buscando aquela meta. Claro que essa imagem funciona quando a obra está em fase de estruturas, então é mais ou menos um tempo de 1 ano. Quando eu começo a trabalhar internamente nas torres, fica bem difícil de fazer essas imagens, porque a gente acaba sendo editores de imagem, editores de vídeo, e aí acaba perdendo sentido. Então, provavelmente, a gente utiliza muito isso na fase de estruturas, não na fase de acabamentos internos. E aí tem a questão de utilizar, então, a informação integrada de tempo e custos para gerar a curva S, para a gente conseguir fazer o controle de prazo. Então, essa curva tem peso financeiro e eu consigo, através da minha integração tempo e custo,
botar esse dinheiro no tempo, gerar uma curva S, os custos acumulados, que gera uma curva S, e ficar comparando, conforme o acompanhamento do cronograma, os indicadores de prazo. E aí o Vico também tem essa ferramenta fantástica, que é uma ferramenta, a famosa escadinha, né, que a gente controla a execução da produção. Então, além de gerar o planejamento lá dentro, o orçamento lá dentro, eu insiro as minhas datas reais de início e término. E aí o Vico vai me dizendo de forma visual o que está atrasado, o que está adiantado, o que está parado, o que precisa de atenção. Então, o verde, a tarefa foi concluída. O vermelho está atrasado, que é exatamente a torre 1, que naquela imagem vocês veem que está atrasada. Então, é exatamente essa torre que está atrasada. Então, ele acaba me mostrando aqui que está atrasada. O amarelo está em andamento, mas está atrasado. E o azulzinho está em andamento e está no prazo. Então, ele tem... E aqui, se vocês perceberem, exatamente as localizações que foram divididas no Vico. E aqui são as tarefas que foram criadas. Então, ele divide, né, ele cria essa tabela de forma automática e, através de todo um processo de inserir dados, uma rotina, né, que a gente tem lá na Encorp, a gente vai atualizando e inserindo essas informações dentro do software. Aqui eu trago algumas dicas de livros, então, que para quem está muito afim de iniciar, né, no mundo BIM, para concluir, então. Então, acho que o livro do Eastman, para quem nunca viu ele, que não conhece ele, está na hora de ir lá e procurar. E é o primeiro livro, né, que é o manual inicial para quem quer iniciar a trabalhar com BIM. O livro do Kellen Stepanin, que é o livro que é toda a teoria por trás do Vico, do Location Based Management. Então, ele tem conta toda a historinha do orçamento. É um livro bem pesado, nem sei quantas páginas tem, mas foi um livro que norteou minha dissertação e me ajudou muito a entender como o Vico funciona e como a teoria do planejamento baseado em localização funciona. Aí tem os livros do CEBIC, que são gratuitos, né? Que existem, é só procurar CEBIC, BIM. Eu gosto muito, é uma leitura bem leve, com bastante designer, com figurinhas, fica bom de ler. E acho que é uma boa dica para quem está começando a tomar contato, né? Isso, é bem bom, tem bastante figuras, exemplos reais de empresas que já implementaram BIM, então fica bem. Várias figuras que eu trouxe na apresentação eu tirei do livro do CEBIC. E aí tem a Penn State, então, que é uma universidade que referência, né, que tem todo um documento de documentação BIM, que é referência para muitas empresas, principalmente para fazer o BEP, né, que é o Plano de Execução BIM. E aí, para quem ficou muito curioso para aprender o Vico, a NDBIM, ela é a empresa que representa o Vico no Brasil e em Portugal, e eles têm um curso de Vico, que foi o curso que eu fiz, que foi o curso que eu aprendi a utilizar a ferramenta, que custava R$800, e eles estão, na pandemia, ofertando de forma gratuita. Olha então, é só entrar lá no site da NDBIM, se cadastrar, utilizar o hashtag NDBIM Homeworking para ganhar o curso grátis. E aí, se eu não me engano, tem 30 dias de teste da ferramenta e 30 dias para terminar o curso. Então, eu achei uma baita oportunidade que quem tem curiosidade, quer aprender o software, acho que tem que fazer. Ganha certificado, então, para os estudantes que tem que comprovar a hora. Dica preciosa para quem está querendo se inteirar mais a respeito do assunto. Verdade. E aí, para o final, então, obrigada. Não sei se o pessoal escuta as palminhas. Acredito que sim, né? Porque é o mesmo som nosso, né? Então, eu queria agradecer e me coloco à disposição para perguntas. Maravilha. Olha, Natasha, excelente, assim, a gente até foi um pouquinho além do horário do que eu imaginava, mas eu não quis em momento nenhum parar, porque eu acho que é uma oportunidade singular que a gente teve aqui, assim. Eu fiquei muito feliz de ver também a participação, né, assim, de várias pessoas aí do meio acadêmico, do meio profissional, né, então engenheiros que estão atuando, professores, né, citar aqui alguns que eu vi ali, a professora Ana Maran, lá de Santo Ângelo, da URI, o professor Isato, meu colega do Nori, está nos prestigiando aqui também. Né? Eu já tinha citado o professor Lucas, lá de Avaré, o professor Cristóvão de Feira de Santana, né, entre tantos outros. E agora, não sei se vai ter mais alguma pergunta, eu estou vendo aqui... Tem uma última pergunta do Gustavo ali, perguntando se as obras da Encorp estão usando a ferramenta no canteiro. Acho que tu já mostraste que sim, né? Sim, a gente tem o BIM 360, que a gente leva os projetos para a obra.
E aí a gente tem toda uma rotina. O Vico fica no escritório, porque o Vico é um software bem caro, o investimento dele é bem alto. Então a gente acaba tendo só um software que fica no escritório. Mas a gente tem toda uma rotina de atualização desse software. Então, uma vez por semana, a gente tem uma pessoa responsável que pega as atas de início e término e a gente insere no software no escritório. Mas aí o BIM 360 é o software que o BIM foi para a obra. Então, a gente consegue visualizar todos os projetos por meio do BIM 360. Excelente. Bom, eu estou esperando se vai ter mais alguma pergunta, assim, mas antecipadamente, né, quero agradecer a Natasha, assim, olha, reitero de novo, superou as expectativas, assim, foi muito bom essa primeira É muita experiência aqui, né? informação, no final eu corri um pouco, então se eu falei muita coisa, ficarem com dúvidas, Não, no final eu foi acho que um. vale a pena tu falar de novo a respeito do teu Instagram profissional, né, que tu usa justamente para falar a respeito disso, né? É o arroba natividade BIM. Isso, né? Porque é uma oportunidade, né? Assim, essa live aqui está sendo gravada, né? Vai ficar disponível ali no meu Facebook durante um tempo, né? Mas quem tiver mais curiosidade pode entrar em contato, né? Diretamente com a Natasha, comigo, né? E a ideia é essa. Agora, sim, ter outras lives, né? Eu vi que o pessoal está falando ali, né? A respeito do tema. A gente tem, eu já tenho vários outros que estão engatilhados para quem gosta um pouco dessa área, então que tem talvez um pouquinho correlato. O meu colega que trabalha na engenharia de produção e comigo lá no litoral vai falar talvez um pouquinho sobre a indústria 4D. Também é algo que eu gostaria, né, de convidá-lo para vir para cá falar. A Ariane, que está nos vendo aqui, né, eu assisti uma palestra dela na semana passada, né, e com certeza eu vou querer convidá-la para estar aqui também, né, ela falando sobre impressão 3D em edificações. Eu acho que é um tema bastante legal. E a gente vai trabalhar, então, em vários temas, não só na área de engenharia, mas de arquitetura também, né? Como eu tenho esse lado de ter trabalhado muito com o pessoal da arquitetura, eu quero trazer temas relacionados a áreas de interesse dele também. Bom, gente, não vou agradecer a cada um, né, que tenha participado aqui. Gostei muito da participação de todos, né? Minha colega Laís, lá do CLN, o professor Lucas Giroto, de novo, né? Agradeço o prestígio aqui da presença. E te agradecer, então, Natasha. E obrigado, gente, todo mundo que assistiu, né? Acho que foi uma ótima experiência e aguardo vocês na próxima, né? E a Natasha se sinta convidada para vir mais vezes aqui, né? Daqui a pouco a gente fazer outras atividades, assim, de mostrar o teu trabalho, né, que está sendo realizado, né, de toda a tua experiência, né, profissional, que é bastante grande dentro dessa área de BIM, né? Sim, obrigada. Eu que agradeço o convite e se tiver próximas conversas, pode contar comigo. Tá ótimo, então. Gente, muito obrigado. Eu vou parar a gravação aqui, a gente se vê numa próxima oportunidade, tá bom?